O objetivo deste módulo é conhecer algumas perguntas úteis que nos permitirão avaliar o impacto de diferentes opções sobre as desigualdades em saúde. Em sintonia com a ideia do uso de evidências científicas para tomar a decisão, um importante aspecto a ser considerado é a equidade. Diferentes opções podem produzir diferentes resultados para diferentes populações. As disparidades em saúde estão devidamente documentadas em relação às diversas características sociais e econômicas e podem se manifestar como pior saúde, acesso limitado à atenção à saúde ou pior qualidade dessa atenção. No contexto da análise do uso de evidências na formulação e implementação de políticas de saúde, não é suficiente que os responsáveis pela tomada de decisão simplesmente saibam sobre a eficácia de uma política ou de um programa. Precisam, além disso, considerar os impactos de um programa ou de uma política sobre as desigualdades em saúde. Sugerimos 4 perguntas que podem ser consideradas para utilizar a evidência e informar sobre um possível impacto de uma opção de política ou programa sobre grupos menos favorecidos e assim impactar também sobre a equidade em contextos específicos. São estas as 4 perguntas que iremos revisar uma a uma. A primeira questão diz respeito a quais são os grupos ou lugares que têm possibilidade de estar em desvantagem em relação à opção que se considera implementar. A desvantagem pode se referir a uma condição econômica, ao emprego ou ocupação, à educação, ao lugar de residência, ao gênero, ao grupo étnico, ou a uma combinação destas características. Diferentes sociedades dão maior ou menor atenção a algum destes aspectos, devido principalmente ao contexto histórico e cultural. Por exemplo, nos Estados Unidos, há um interesse crescente na questão da raça, enquanto que no Reino Unido há uma ênfase maior em relação às classes sociais. A importância dessas características podem variar de acordo com a política ou programa que estamos analisando. Embora, em geral, possa haver boas razões para priorizar grupos ou locais em particular, programas específicos devem considerar as desigualdades em relação a uma variedade de grupos ou lugares que potencialmente estejam em desvantagem. Posteriormente, a atenção deve ser centrada nos grupos ou lugares nos quais existe motivo para antecipar os efeitos diferenciais significativos. Existe muito pouca evidência sobre os efeitos das políticas em relação às desigualdades. Encontrar esta evidência também é difícil, e o viés de publicação pode ser outro problema, uma vez que é mais provável que sejam publicados estudos que identificaram diferenças estatisticamente significativas nos efeitos. Por exemplo, um estudo mostrou que as revisões Cochrane, assim como os estudos primários identificados relacionados com o controle do tabaco, raramente avaliavam o efeito de intervenções em diferentes grupos socioeconômicos. Embora análises de subgrupos possam ser úteis na identificação da presença de efeitos diferenciais, estas devem ser analisadas com muito cuidado, dado ao seu potencial para levar a conclusões errôneas. Mesmo que a eficácia relativa de uma política ou programa seja semelhante em lugares desfavorecidos, ainda pode haver diferenças significativas no efeito absoluto, devido à diversidade das condições iniciais. Normalmente, os riscos iniciais são maiores nas populações menos favorecidas e, portanto, pode-se esperar um maior efeito absoluto. Se o efeito relativo de melhorar a oferta de terapia de combinação de artemisinina, ACT, na mortalidade por malária é o mesmo para as crianças pobres que para outras crianças, por exemplo, o efeito absoluto seria maior em populações carentes,
que possuem uma taxa de mortalidade mais elevada. Os riscos podem ser ocasionalmente menores nas populações desfavorecidas, e, neste caso, o efeito absoluto será menor em consequência. O risco inicial de morte por doenças coronarianas entre os filipinos é de cerca de 1/5 do risco inicial nos Estados Unidos. Portanto, o número de pessoas que é necessário tratar e o custo correspondente para evitar um caso de doença coronariana é 5 vezes maior entre os filipinos. Populações desfavorecidas, em geral, têm acesso mais limitado à atenção em saúde e frequentemente recebem serviços de pior qualidade. Consequentemente, os programas para melhorar o acesso à saúde e qualidade dessa atenção muitas vezes requerem estratégias de implementação projetadas para enfrentar as limitações de áreas ou grupos desfavorecidos. Estas estratégias podem incluir diferentes arranjos de governança, financeiros e de ofertas, ou a aplicação de recursos adicionais. Além disso, podem incluir a necessidade do fornecimento de suporte técnico adicional para a implementação de estratégias não projetadas para estes grupos. Uma maneira de identificar os grupos que merecem especial atenção é o uso do PROGRESS, sigla formada a partir das primeiras letras em inglês dos 8 fatores incluídos: local de residência. O acesso aos cuidados muitas vezes é mais difícil em áreas rurais. Raça e etnia. Grupos étnicos podem ter certas crenças e atitudes sobre uma política ou programa em particular. Ocupação ou emprego. A cobertura dos serviços de saúde pode ser mais baixa para aqueles que estão desempregados. Gênero. Certas políticas ou programas podem ter diferentes impactos sobre homens e mulheres. Religião e educação. Campanhas, por exemplo, com informações que dependem de material impresso para melhorar o acesso a serviços de saúde, podem causar mais impacto nas populações mais alfabetizadas ou mais educadas. Nível socioeconômico. Populações de baixa renda são mais propensas a reagir a mudanças nos preços de bens e serviços. E do capital social. Aqui temos um exemplo de considerações sobre a equidade para diferentes intervenções em saúde. Um exemplo de modelo conceitual sobre serviços de intérprete para superar barreiras linguísticas e desigualdades no acesso e utilização dos serviços de saúde é apresentado neste esquema. Os autores concluíram que, embora haja evidências que sugiram que a competência cultural pode operar no nível dos serviços de saúde, ainda há pouca evidência sobre quais técnicas de competência cultural são mais eficazes, e ainda menos evidência sobre quando e como implementá-las de forma apropriada. Aqui temos uma reflexão final baseada num fato histórico comum na Europa medieval.